formado em filosofia, ele fez pós-graduação, fez um mestrado em educação e agora está em doutorado voltado para a formação de professores. E nós vamos abrir a honra de receber o professor Lupércio Riso. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou tentar, de alguma maneira, caminhar dentro de 3 perguntas aí, que é por que nós estudamos, que sociedade é essa que a gente vive e o que a gente espera da escola. O que é escola, para que serve uma escola. Porque muitas vezes nós perguntamos por que o nosso aluno está aqui. Eu dou aula no Ensino Fundamental 2 e também dou aula para a faculdade, para a pós-graduação, e uma pergunta que no Fundamental 1 e 2 não se faz muito, mas na faculdade a gente faz muito em sala dos professores. Nossa, o que esse cara está fazendo aqui? O cara está perdido aqui, né? Por que não vai para casa? Uma série de outras coisas. Embora muitas vezes nós olhamos para a cara dos alunos e achamos que esse indivíduo está perdido aqui na sala, né? Não se achou. Porém, convenhamos, muitas vezes nós olhamos para o espelho e pensamos, nossa, também tanto quanto perdido, né? Estamos todos perdidos. Eu coloquei como título do que eu ia falar com vocês, Educação e Resultado. Nós, enquanto professores, avaliamos o tempo todo. Na verdade, avaliamos o tempo todo para viver. Quando abri a gaveta hoje, escolhi qual AME eu ia usar, fiz uma avaliação. Mas nós, professores, avaliamos formalmente o tempo todo, entretanto, não gostamos ou não temos muito hábito de ser avaliados. Felizmente, falar aqui no Xingu é muito bom, porque como o Xingu trabalha até o 9º ano, então o Xingu tem a possibilidade de ter uma educação mais filosófica, uma educação voltada ainda mais para aquilo que a gente acredita de uma educação de ser humano. Quando você trabalha numa escola de ensino médio, na faculdade, aí você tem que responder para Enem, tem que responder para vestibular, FUVEST, uma série de outros instrumentos que, queira ou não queira, acabam te prendendo. Não é? Então, é mais ou menos nesse caminho que eu vou tentar trilhar. A gente sempre está procurando uma resposta muito específica ou uma resposta muito acadêmica ou muito pragmática. Olha, eu estou estudando, eu vejo, por exemplo, lá na faculdade, eu pergunto para as meninas, eu dou aula na pedagogia e pergunto para as meninas e para os meninos, por que você estuda, por que você faz pedagogia? Né? E aí uma fala muito comum deles é assim, eu faço pedagogia porque eu adoro criança. E aí normalmente eu falo para eles, então adota umas 4, 5, é mais fácil do que você estudar, não é? Tem um complemento, porque eu odeio matemática. É verdade. Há pouco tempo atrás eu era caminhoneiro, acho que a maioria aqui já sabe disso, não é novidade para ninguém, mas para quem não me conhece, e você vê como a vida dá volta. Eis que eu entro aqui e encontro aí o Magrão, olhei para ele e falei, eu conheço você de algum lugar. Porém, eu acho que tanto ele quanto eu não temos cara de aluno, né? E aí eu falei, mas não é dessa praia que nós nos conhecemos. E nós fomos metalúrgicos juntos, né? Lá na Zéfia, você vê, bom, enfim, começa a falar muito dele, não sei idade. Então... E aí, uma história bem rápida, eu estava indo assistir o jogo do Palmeiras, o que é raríssimo, nunca vou, tinha 2 grandes amigos, e um deles era professor na época, tá? E aí passamos em frente ali na rua do Manifesto, e passando na rua do Manifesto tinha um prédio muito bacana, uma varanda e tudo mais. Aí os dois ali da frente, um olha para o outro, né? Um é o Alexandre e o outro é o Paulinho, que eu chamo de Johnny, ele também me chama de Johnny, mas enfim. E aí ele fala, um fala para o outro, sabe quem mora aí? Aí o Paulinho, quem? O Tuta. Cara, o Tuta mora aí? E eu no banco de trás pensando assim, pô, tô excluído. Nós somos parceiros, a gente sabe os segredos um do outro, tá todo mundo junto. Como eu não sei quem é o Tuta? Aí a minha pergunta, quem é essa porra desse Tuta? Aí eles, você tá de sacanagem, cara. O Tuta é o centroavante do Palmeiras. O cara era o jogador, mas no momento o top do Palmeiras, eu simplesmente estava indo ver o jogo e não sabia quem era. Aí o Paulinho pra mim, cara, nós vamos perder por sua causa. Eu falei, não, você é um pé frio, desce do carro já. Eu falei, não, vai dar tudo certo.
Cara, se o Palmeiras perder, amanhã você vai fazer matrícula na faculdade. Porque ele me encheu o saco fazer, enfim, né? É isso que o Palmeiras perdeu, né? Confirmando o meu pé frio, né? E aí foi por isso que eu fui estudar. E você sabe que depois de um tempo, já como professor, eu me pego dando curso aos sábados para uma associação chamada Aprofem, acho que é mais ou menos isso. E eles davam alguns cursos em parceria com o governo do estado, né, com a Secretaria de Educação, e esse curso ele se tornava pontuação para os professores, e isso dava uma diferença salarial, que também não faço a menor ideia quanto é. O fato é que nos chamavam, né, da onde eu trabalhava, dava no mestrado, e aí eu dava aula lá aos sábados, das 8 às 5 da tarde para a mesma galera. E era bem legal porque as cartas eram jogadas assim de uma maneira muito transparente. Às 8h15 da manhã, todos os alunos, professores, já abriam seus cadernos, diários, provas, tudo mais, e falavam assim: professor, não leva a mão não, tá? Só vim aqui por conta da pontuação, então vou ficar fazendo minhas coisas aí, se você quiser colocar algum filme, beleza. Então, no segundo sábado, eu falei: olha, obrigado. Em que pese o fato da remuneração naquela época ser até interessante, mas porque parece que sempre que você estuda, você tem que ter um resultado muito prático. E convenhamos, daquilo que a gente ensina para os nossos alunos, o que de fato ele sai usando no dia seguinte? Pouco daquilo que a gente aprende, a gente percebe de fato aonde usa. Nós vamos vivendo, vamos aprendendo uma série de coisas. Então eu acho que a gente estuda, nós estudamos para nos tornarmos interessantes. O que é alguém interessante? Eu fico imaginando a seguinte situação. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Você vai lá numa festa de casamento, uma festa de aniversário, 15 anos, o que quer que seja, e aí quem te convidou para ir na festa, eu ia falar sua mulher, mas de uma maneira geral, seu marido, namorado, enfim, seu parceiro. E ele te convidou, só que você não conhece ninguém. E ele só conhece o cara que ele convidou. Por exemplo, trabalha com ele ou com ela. Aí você entra na festa, aquela típica cena de festa, né? A cadeira, a mesa com várias cadeiras em volta. Aí você vai: meu Deus, onde é que eu vou sentar? Eu não conheço ninguém. Aí você olha para o seu parceiro que te convidou e fala: meu, cada roupado, você arruma para mim, tá? Só falta sentar um mala aqui do lado. E aí você fica torcendo para as pessoas que sentem ao seu lado serem pessoas interessantes. E quem é a pessoa interessante? A pessoa que fala do Cruzeiro, a pessoa que fala do Lava Jato, a pessoa que fala do Palmeiras, do Corinthians, a pessoa que fala da fabíola, do WhatsApp, enfim. A pessoa interessante é a pessoa que fala sobre um monte de coisa. Ninguém vai conversar sobre matemática, sobre filosofia, sobre tecnologia comigo. Talvez, no final da noite, o cara que sentou do meu lado vai tirar um cartão e vai falar: me procura, porque eu trabalho não sei o que e faço não sei o que. Então, de uma maneira geral, a gente caminha, ou o nosso sonho, penso eu, é nos tornarmos pessoas interessantes. E aí o que o nosso aluno espera? É lógico que aí nós vamos nos perguntar: mas a minha aula então tem que se tornar show? Não sei que palavra nós vamos usar, mas as melhores aulas que nós tivemos são as aulas que contaram histórias para nós. E com isso nós demos significado. Foram as aulas interessantes. Para que eu estudo? Para que eu aprendo? Para saber mais e me tornar interessante. Eu me lembro quando eu era caminhoneiro e eu queria ganhar mais, achava que o meu crédito deveria ser maior que os dos outros colegas que tinham lá. Cada um tinha um caminhão, enfim, vários caminhões. E eu recebia, né? A gente entregava queijo, eu recebia em dinheiro, uma série de coisas. E no final do dia não faltava dinheiro no meu caminhão. No final do dia estava tudo certinho, ao longo de muito tempo. E aí eu fui lá e pedi aumento para minha chefe, no caso era a dona da empresa. E o meu argumento para ela, um dos meus argumentos para ela foi o seguinte: olha, eu acho que eu devo ganhar mais, porque no meu caminhão nunca falta nada. Pô, nunca faltou nada no meu caminhão, tudo certinho, enfim, essa coisa. A resposta para ela, para mim, naquele momento, foi impactante. Saí de lá muito bravo, mas hoje eu vejo o quanto ela estava certa. Bom, eu vi que ela estava certa 2 minutos depois. Às vezes, ver que os outros estão certos nos irrita. Né? Ela disse assim:
Roberto, honestidade não é diferencial, é pressuposto. Você veio me pedir aumento por ser honesto? Conhecer filosofia não é meu diferencial. Conhecer matemática não é um diferencial. Conhecer inglês não é seu diferencial. É sua obrigação. Administrar dentro, cumprindo os requisitos legais de uma empresa não é seu diferencial. É sua obrigação. Portanto, o que faz com que nós sejamos interessantes no mercado, nós somos professores da iniciativa privada, é de fato o quanto nos tornamos interessantes. O que faz com que o meu aluno olhe para mim não no WhatsApp, que aí a briga é feia, aí a briga de fato é feia, é minimamente a história que eu tenho para contar. Minimamente a história que eu tenho para mostrar para ele. Então é para isso que a gente estuda simplesmente que hoje tornar-se interessante enquanto profissional garante emprego, enquanto empresa garante sustentabilidade. Que cenário é esse que eu trabalho? Né? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Se a gente pensar em trabalho, eu não sei vocês, eu acho que a gente tem que pensar para o futuro olhando para o passado. A gente está vendo uma discussão tremenda entre taxistas e Uber. Agora vai ser proibido o taxista falar de futebol, falar de uma série de outras coisas. Fico imaginando como que isso vai ser fiscalizado, né? Quem é que vai controlar isso? Porque de repente eu vou sair do táxi e falar, olha, eu me senti ofendido porque ele falou do Palmeiras, falou da política, falou da religião, isso, XZ, né? Mas o fato é que o aplicativo, por exemplo, no serviço de táxi, veio para ficar. O táxi ele vai acabar da maneira como é hoje. Mas eu me lembro quando eu fiz pedagogia e o professor de filosofia trouxe para nós um texto chamado Caráter dos Jovens. E aí é um texto muito interessante. Ele vai falando que o adolescente ele tem por característica a impulsividade, né? Com uma certa rebeldia e uma convicção muito forte dos seus pontos de vista, que ele é muito intempestivo nos seus sentimentos e que é muito difícil lidar com o adolescente, porque ele tem várias estações no mesmo dia, bom, tudo aquilo que vocês já sabem. Ele só não trouxe para nós o autor do texto. Quando ele, depois que lemos o texto, eu pergunto ao professor, quem vocês acham que escreveu esse texto? E aí é aquele negócio, né? Zeli Sayão, Samitiba, Augusto Cury, enfim, todo mundo. Quem escreveu o texto foi Aristóteles, há 2.400 anos atrás, falando do adolescente daquele momento. Daquele momento. Então, o adolescente, o jovem, sempre é difícil para os mais velhos, porque o mundo dele é um mundo novo. Tem um texto da Hannah Arendt chamado Entre o Passado e o Futuro, chamado Crise na Educação, que eu aconselho a leitura, ela fala muito sobre isso. O jovem, o mundo dele sempre vai ser mais novo do que o nosso. A diferença é que antes essa mudança ela levava muito mais tempo. Hoje, um rapaz de 25 anos, de certa forma, ele já está antiquado ante alguém de 15 anos. As mudanças hoje elas são muito mais rápidas. Antes demoravam uma geração, demoravam algumas décadas. Quando eu era mais novo, no Anhembi tinha uma feira que se chamava UD. E tinha lá um fax. Cara, eu olhei o fax e achei aquilo uma coisa fantástica. Como pode? Coloca um papel aqui e o papel sai do lado de lá. Né? Isso é uma coisa fantástica. Antes do fax se popularizar, ele ficou velho. Eu acredito que poucos aqui têm ou tiveram um fax dentro de casa. Porque queriam. Mas logo em seguida apareceu uma máquina enorme que mandava só o texto sem papel. Né? Que é o e-mail. E aí você olhava para aquilo e falava, meu, para que eu vou querer papel, esse trambolho? Né? Hoje, de vez em quando, você vai em alguns lugares, algumas repartições públicas, algumas coisas que precisam de fax, e a pessoa fala que vai mandar fazer por fax, e você fala, nossa, ainda? Nós estamos falando da nossa geração. Da nossa geração. Outro dia meu filho falou assim, não sei quem comprou uma TV de plasma. Tinha um menino com ele que falou assim, de plasma? Essa coisa velha. A TV de plasma ficou antiquada. E não tem o quê? 10 anos. Né?
Então, assim, as coisas mudam numa velocidade imensa. Mas eu acredito que vai chegar um tempo, e esse tempo não está longe, de um menino precisar fazer uma educação de segundo grau, com 2 variáveis, ou conjugar um verbo, ou falar sobre o mito da caverna de Platão, e ele colocar no telefone dele, e o telefone encontrar o professor mais perto, mais ou menos como o iFood, mais ou menos como o Waze. Eu tinha no porta-luva do meu caminhão um guia, e a gente ficava que nem um maluco, olhava na minha cabeça. Quando chegava em casa, estava com torcicolo. Né? Hoje não. Hoje a minha mulher no Waze dela colocou uma voz lá que imita do Brad Pitt só para me provocar. E aí quando ela encontra o caminho, ele fala assim, está pronto, vamos começar? E ela fala para mim, a hora que você quiser. E aí assim, e vai ouvindo o Brad Pitt falando, entra aqui, entra ali, entra aqui. Quer dizer, tudo de bom para ela. Então eu acredito que esse formato aqui, eu acredito que esse formato dos alunos saírem das suas casas, não é longe, o aluno sair de casa às 7 horas da manhã para entrar aqui às 7h15, já está sendo contestado pela ciência. A ciência já está contestando o desenvolvimento, o desempenho mental do adolescente antes das 9, 10 da manhã. Por quê? Porque aquela fase de vai dormir 8, 9 da noite acabou, não existe mais. Né? Você manda seu filho para o quarto e aí você pega e dá uma olhada no WhatsApp dele, ele está lá online o tempo todo, até de madrugada, e aqui ele vem com o olho daquele jeito, né? Por conta das novas configurações da família, novas configurações da sociedade. Portanto, só quem continua trabalhando do mesmo jeito é o João de Barro, que continua fazendo a sua casa do mesmo jeito, desde sempre. Hoje, das 10 profissões mais bem pagas no Brasil, 5 não existiam há 15 anos. Tem um colega que trabalha comigo no Senac e ele conta que o filho dele há mais ou menos uns 10, 15 anos, falou assim, pai, eu quero eu quero trabalhar desenvolvendo jogos de videogame. E ele falou pro filho, deixa de ser vagabundo, né? Você tem que estar vagabundo. Você já não faz nada aqui, já não estuda, já não sai desse negócio. E ainda fala para mim que vai trabalhar com isso. Hoje o menino mora lá em São Paulo, trabalha de bermuda e camiseta e chinelo, ganha muito mais do que ele, já está muito bem de vida, desenvolvendo jogos de videogame. É o tipo de profissão que há 15, 20 anos não existia. Portanto, vai ter professor de filosofia daqui a 10 anos? Não sei. De verdade, não sei. Se vocês pesquisarem, se vocês olharem, ontem saiu nos jornais uma pesquisa do Fórum Mundial, que está acontecendo em Porto Alegre, e uma das constatações é que nos próximos 10 anos, 5 milhões de empregos simplesmente vão acabar. Não é que eles vão se transformar, eles vão acabar. Aproximadamente de cada 5 funções masculinas, nos próximos 10 anos, apenas 2 vão existir. E das femininas, apenas 1 vai existir. E o pior é que a gente não consegue nem identificar qual é a tendência. Então a gente tem que ter em mente que o menino que hoje está sentado na minha frente, aqui no 2º ano, ele vai trabalhar numa profissão que, na verdade, provavelmente nem existe ainda. E isso é uma coisa que, de fato, Aristóteles não inventou. Platão não inventou. Isso é uma coisa absolutamente nova. Então hoje nós estamos vivendo um desconhecido. Esse é o contexto que a gente está trabalhando hoje. Quando a gente fala de sociedade, você sabe que as coisas mudaram. O que eu estou falando aqui é chover no molhado, só que de vez em quando a gente tem que parar meio para fazer como se fosse uma DR, né? É o que a gente faz no começo do ano, faz novos planos, novas coisas. Eu, por exemplo, todo começo do ano eu penso assim, esse ano vou mudar o meu shape, né? Mas agora não mudou mais, defini o que é esse, acabou e está tudo certo. E aí, outro dia meus filhos falaram assim, pai, não sei o que aconteceu, que cargas d'água, que veio o assunto sobre namoro, né? O que é algo, namorar é uma palavra meio nova para eles também, né? Enfim, agora tem outras formas de definir as relações. Mas eles queriam entender, sabe, bateu um saudosismo neles, e aí, como é que vocês começaram a namorar, conta, tudo mais, né? Aí você começa a contar lá como é que você começou a namorar, no meu caso, não, nós nos encontramos, dançamos lá na seleção de lenta,
E aí você tem que ir falando do dicionário, né? Porque tudo ele não sabe o que é. Seleção de lenta. Existia isso, né? O que é isso? Seleção de lenta, e aí, quando muito, e aí, quando muito, um correio elegante, um bilhetinho, alguma coisa, né? Há uns 4 ou 5 meses atrás, uma menina do 8º ano falou assim para mim: se eles podem mandar nudes mostrando que é grande, por que eu não posso mandar nudes também? Quer dizer, agora nós estamos em outro momento. Então a ideia de sociedade, de família, que era eu, você, 2 filhos e um cachorro, isso acabou. Né? Quando eu falo de família, dentro de uma mesma sala de aula, aqui dentro, os conceitos de família são absolutamente diversos. Né? Minha mãe se separou quando eu tinha 11, 12 anos, e as mulheres da rua onde minha mãe mora até hoje, pararam de falar com ela, porque minha mãe era uma mulher separada. Uma mulher separada, pelo amor de Deus. A família da minha esposa muito conservadora. Eu tive uma certa resistência no início, minha mãe lá, porque mulher separada. Hoje em dia, nossa, você aguenta esse traste? Você é uma tonta. Parte pra outra, fila anda, meu. Entendeu? As coisas mudaram de uma maneira imensa. Então, assim, essa é a sociedade que a gente vive. No que diz respeito à ciência e tecnologia, a gente hoje está falando de DNA, clonagem. Eu, por exemplo, que trabalho com ética, os filósofos que escreveram sobre ética não escreveram sobre bioética. O problema da clonagem, o problema do DNA, o problema que a tecnologia nos traz, o problema que a ciência, ao mesmo tempo, a vantagem. Quando eu comecei a dar aula, eu era muito resistente a EAD. Acho ainda que o EAD tem algumas questões a se trabalhar. Poderia ter feito docência no ensino superior ou psicopedagogia EAD e me tornar um professor universitário sem ter sido um aluno. O que eu acho, no mínimo, estranho. Acho, no mínimo, estranho eu tornar-me professor sem ter passado pela experiência de sentar lá no fundo, olhar para a nuca de todo mundo às 10 horas da noite com alguém aqui na frente falando uma coisa que realmente não tem nada a ver com o seu interesse. Porém, voltando, quando eu comecei a trabalhar como professor, eu pensava assim, eu acho que não vou trabalhar com EAD porque não é uma praia que eu gosto muito. Para quem dá aula na universidade como eu, o EAD já é uma realidade. E hoje eu já tenho aulas gravadas no EAD, não porque eu goste, nem porque eu seja bom, mas por uma questão de sustentabilidade. Ou você faz, ou você faz. Ou se você não faz, se você não tem essa expertise, você deixa de ser interessante. Quando a gente fala de capital, é lógico que, e eu tenho trabalhado muito com isso na educação corporativa, quando a gente fala de capital, é evidente que uma escola como essa, ou uma empresa, seja ela qual for, o que ela tem de capital, prédio, lógico, mas o maior capital que uma empresa hoje tem é o capital intelectual daqueles que trabalham dentro dela. Cada vez mais as empresas têm pensado nisso. Cada vez mais as empresas têm olhado para isso. As empresas hoje têm universidade corporativa e muitos pedagogos hoje trabalham dentro de empresas com pedagogia empresarial. A gente tem um curso lá no Senac, por exemplo, de educação corporativa, que é um curso muito procurado por pedagogos que vão trabalhar com treinamento dentro das empresas. Por quê? Não é segredo para ninguém que o ensino fundamental forma cada vez pior, portanto o ensino médio se tornando uma extensão do fundamental, a faculdade uma extensão do ensino médio e a pós-graduação uma extensão da faculdade. E aí você tem profissionais não necessariamente bem formados indo para dentro das empresas de uma maneira deficitária no que diz respeito ao conhecimento, e ainda assim, aquele que tem um grande conhecimento, o conhecimento dele em 5 anos está obsoleto, como nós acabamos de falar. A empresa não vai ficar trocando o tempo todo de funcionário, ela vai treinar. Então, se a gente pensar dessa forma, como é que eu me torno interessante para a empresa que eu trabalho? Por quê? Porque todo dia pinga aí N currículos. Quando você olha e acha quando você olha o seu currículo e acha que você está bem,
Você entra no LinkedIn e aí a sua cabeça vai abaixando assim, ó, e você vai vendo a galera, você fala, meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada. Então, como é que eu me torno interessante? Estudando. Mas eu tenho uma ambição enorme de falar inglês. Eu vejo a Tânia ali, cada vez que eu vejo a Tânia falar, meu Deus, eu queria falar inglês porque eu ainda sou do The Books on the Table e olha lá. Mas o que eu tenho feito agora? Eu tenho estudado lá no tal de Duolingo. Trabalho na pós-graduação, convivo com dialeto. Nós que somos professores trabalhamos tempo integral. Quem trabalha com administração trabalha full time, não é? No final do semestre, no final do ano, a gente senta lá com a diretora para ter uma devolutiva do nosso trabalho. Na administração tem feedback, não é? Aqui a gente tem algumas falhas, em outros lugares tem gap. Então cada lugar tem o seu dialeto. E se você não minimamente navegar por isso daí, você acaba ficando para fora, né? Você acaba ficando de fora. E o pior, esse dialeto, se é que a gente pode usar essa expressão, é um dialeto que o nosso aluno já traz. Muitas vezes os nossos alunos falam coisas na sala de aula que nós não sabemos o que é. Nós precisamos, às vezes, de uma tecla SAP para muitas coisas que eles falam, dos códigos dele. Significa o quê? Que eu tenho que falar a mesma língua que ele? Não. Mas que eu não posso ficar no conforto. E aí, quando eu penso em modelagem plural e educação, é exatamente com isso que eu estou dizendo. A gente vai aprender de uma maneira cada vez mais a estimular conhecimento e menos informação. E assim, às vezes eu me ponho no lugar de um professor de história, não só de história, mas especialmente de história. E imagino a dificuldade que é ser professor de história, partindo do princípio que a gente está produzindo história a todo instante. Não é? A todo instante. O Estado Islâmico é história. Não é? Assim, o movimento Passe Livre é história. A todo momento nós estamos produzindo história, e aí vai chegar um momento que você vai ter que olhar e falar o que eu descarto, o que eu uso como importante e o que eu deixo para lá. Está tendo a discussão agora, vocês devem estar acompanhando a discussão do modelo de educação que nós vamos ter, e a questão da história está sendo absolutamente importante, absolutamente crucial. A gente trabalha, por exemplo, com a história da África, que tem a ver com a nossa raiz, ou com a história do pensamento grego, que tem a ver com uma outra raiz. O que marca a minha função, o que marca a minha honestidade lá na empresa de queijo, e o que marca o meu fazer como professor de filosofia, é saber que Platão falou de Eros, que Aristóteles falou de outra coisa, enfim, Kant, o que quer que seja. E eu me apego nisso. É o que me distingue de você, que dá aula de outra coisa. É o meu conhecimento específico. Mas tornar isso conhecimento, fazer com que isso seja conhecimento, é cada vez mais complexo, porque faz com que eu saia cada vez mais, ou precise sair cada vez mais da minha caixa, para dar significado, para dar contexto. Porque é só por isso que os alunos aprendem. Convenhamos, as coisas que nós mais lembramos são as coisas que têm história, as coisas que têm contexto. Se eu perguntar para você o que você estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu, para quem estava naquele momento, vai lembrar. O que você estava fazendo nas Torres Gêmeas, vai lembrar. Mas não pelo fato, pelo contexto. Pelo contexto que as coisas aconteceram. E aí a gente vai caminhando e, portanto, qual é a finalidade da escola? Para que serve uma escola? Você sabe que é uma coisa que eu me pergunto muito. Para que serve a educação? E aí eu parti para 4 possibilidades. Né? A primeira é a excelência. Nessa linha de pensamento, a gente tem que desenvolver a excelência naquilo que as pessoas têm de melhor. Parafraseando aqui Aristóteles, a melhor flauta para o melhor flautista. A melhor guitarra para o melhor guitarrista. O melhor pincel para o melhor pintor. Portanto, eu desenvolvo a excelência. Isso é um pensamento de Aristóteles, de 2.300 anos atrás, que é talvez uma das funções da escola. Só que esse pensamento tem um problema. E aqueles que não são excelentes em determinadas coisas? Porque de repente eu não tenho aqui dentro da escola todas as áreas do conhecimento humano, até porque nem é possível. E aí eu não vou desenvolver a excelência de alguém em alguma coisa?
Né? Eu, como tenho uma filha que agora está terminando o ensino médio, e que tem contato, se formou aqui no 9º ano, tem contato com os meninos que se formaram aqui no 9º ano até hoje, então eles estão no momento de passar em vestibulares. Né? Então eu ouço um pouco, estou ouvindo neste momento o resultado do trabalho, não só do ensino médio, mas de vocês no fundamental, que repercute agora nos meninos. Então você tem meninos, por exemplo, que saíram desta escola aqui, que passou na engenharia da Unicamp e da FUVEST de 2 federais. Um único aluno, que agora toda para ele. Tudo para mim, agora está locando vaga, né? Enfim. Mas por quê? Porque aqui e em outras escolas que ele estudou, por coincidência, desenvolveu a excelência naquilo em que de fato ele já tinha uma potencialidade. Entretanto, você tem outros que isso não acontece. Depois de Aristóteles vem um outro pensador importante, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai usar um pouco a ideia, e agora eu estou falando dele enquanto pensador, enquanto filósofo, não enquanto religião. Aí ele vai usar a ideia de Aristóteles, que cada um tem a sua potencialidade. Porém, numa escola de verdade, na educação de verdade, nós deveríamos potencializar todas as características das pessoas de uma maneira a tornar a sociedade mais igual e mais justa. Então eu talvez dê a melhor flauta, o pior flautista, e a pior flauta, o melhor flauta. E aí a gente está indo para uma outra linha de educação. Não só uma que brilha pela excelência, porque é lógico que é evidente que é muito importante para essa escola, como para qualquer escola, ter um menino que foi muito bem na Olimpíada de Matemática. Ter um menino que passou na termomecânica, porque isso se traduz em matrícula. Ter um menino que passou na FUVEST, porque isso se traduz em matrícula. Eu preciso desse. Mas eu não trabalho só com esse. Esse não me sustenta. Esse contribui. Né? Então, uma escola tem que pensar nesse, mas também tem que pensar nos demais. E esse é um grande trabalho. Uma outra linha é a linha da felicidade. E eu acho que aí, de fato, é um ponto complexo, porque a gente pensa assim, o que é, de fato, uma escola feliz? Eu, quando saio de casa, eu não saio para trabalhar, eu saio para ser feliz. Lógico que vocês não estão pensando assim, mas isso é sonho. O meu objetivo sempre é a felicidade, seja ele qual for. Comprar alguma coisa me deixa feliz. Ouvir uma música no rádio que há tempos eu não ouvia me deixa feliz. Encontrar uma pessoa ocasionalmente que eu não encontrava há um tempo me deixa feliz. Esses fatos me deixam feliz. E aí, quando eu venho para a escola e quando o aluno vem para a escola potencializa para ele a felicidade. E aí, quando é que eu sou feliz? Quando eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Tem uma frase de Aristóteles, de Spinoza, uma definição de Spinoza que eu gosto muito, que muita gente usa em muitas palestras, que diz o seguinte: felicidade, um conceito de felicidade. Felicidade é o momento que você não quer que acabe. Quando você está passando por uma situação e você não quer que essa situação acabe, essa situação é uma situação feliz. E o que acontece conosco? Muito provavelmente, alguém aqui já falou para o outro assim: quando é as férias? É uma frase muito comum nos primeiros dias de aula. Né? A gente ir nas aulas, professores respondia quando é as férias? Né? Quando é o pagamento? Né? Eu espero o final de semana, eu espero o tempo todo. Olha o que acontece, né? O aluno sai do infantil e vai para o fundamental 1. E aí isso para ele é uma diferença bastante grande, porque provavelmente ele vai com um pátio diferente ou com... E aí ele pensa, quando eu chegar lá no fundamental 1, diferente, né? Porque eu desci. Aí quando ele chega depois de 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, tudo igual. Aí ele fica pensando quando ele for para o Fundamental 2. Porque no Fundamental 2 as meninas já são diferentes, coisa toda, né? Podem algumas coisas que outras não podem, faz algum passeio e tal. Quando chega no Fundamental 2, os professores falam: olha, agora, muitos professores, você tem que ser mais responsável, você já está grandinho, você tem que ter autonomia de estudo, rotina de estudo, uma série de coisas. Quando ele sai daqui, quando ele chega no 8º, 9º ano, ele começa a pensar no ensino médio.
Porque no ensino médio, né, lá os caras saem, pegam as meninas, tem balada pra caramba, vou estudar em outra escola, eu vou no singular, não tenho uniforme, eu vou na termomecânica, eu sou bom, enfim, eu vou pra qualquer lugar. Eu vou pra qualquer lugar. Quando ele sai, quando ele está chegando no final, ele pensa assim, olha, agora eu vou pra faculdade. A gente está sempre esperando, né? Para quem é mais trágico, vai dizer que quando você está lá, doente, 90 anos, no leito de morte, alguém vai chegar para você e vai falar assim, eu vim te confortar porque você vai encontrar paz, vai encontrar alguma coisa. Quer dizer, a gente está sempre esperando que vai vir depois. A gente está sempre buscando uma felicidade que vem depois. E aí quando o meu aluno entra aqui 7 horas da manhã, ele já está esperando o horário de ir embora. Vamos ser sinceros, com perdão da expressão, que vida de merda. Todo santo dia, moleque, aqui esperando a sua aula acabar, esperando a semana acabar. E certamente, se ele está nessa vibe, você também está. Você também está. Então, assim, quais são os mecanismos para que a aula e que a escola seja mais feliz? Não sei, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Malemar sei da minha. Malemar sei da minha. Também tenho expectativa pra caramba do que vai acontecer depois. Só que a gente precisa acordar todo dia pensando assim, o que eu vou fazer para que hoje tenha de fato valido a pena? E aí, portanto, uma escola só é boa se é uma escola feliz. O que é uma escola feliz? Uma escola que potencializa a excelência daquele específico que o aluno se mostra excelente e uma escola que dá chance para o aluno e que potencializa aquilo que ele não se mostra excelente. Mas por quê? Porque eu faço várias coisas diferentes de várias maneiras diferentes. Eu vejo minha esposa tem chegado do trabalho, nossa, reclamando com horrores do trabalho dela, sabe? E aí, agora que eu estou aprendendo, a vida é um constante aprendizado, né? Ela chegava e eu dava a minha opinião, e aí o problema virava um problema. Aí, falei para minha terapeuta isso, porque tudo que eu fazia, falei para minha terapeuta e ela disse assim, ela só quer falar. Ela só quer falar. Aí agora ela chega e fala assim, nossa, fala pra Deus. Eu penso, nossa, isso não é um trabalho, isso é um purgatório. Nossa, que trabalho é esse? Aí eu, tá bom, tudo bem. É impressionante, né? Aí ela fala assim, ainda bem que você me ouve. Bom, as diferenças entre nós são tremendas, né? É o tempo que vai mudando. Essa noite, por exemplo, eu acordei no meio da noite, ela fala que eu estou ficando velho. Bom, não precisa ela falar, né? Mas todos nós estamos ficando. Mas acordei no meio da noite, com frio, não sei o que lá. E aí, só que demorou para detectar que o problema era frio, né? Eu senti o frio nos pés, eu estava assim, meio, eu não lembro com meio. Mas, aí ela, menino, sossega um facho, para de se mexer. Aí eu falei, não consigo dormir. Mas está nervoso por conta de amanhã? Eu falei, não, de boa, né? Enfim. Aí ela, não, mas, bom, eu sei que eu falei, eu acho que vou pegar uma meia. Aí peguei a meia, foi um santo remédio, dormi. Aí hoje cedo ela, tá vendo? Por que não fez isso logo? Aí eu falei, aí a pergunta é outra, né? Por que você há algum tempo não fala, há algum tempo você dizia assim, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Se você aula, agora não, agora o que nós estamos ouvindo é, para de se mexer, sossega. Assim, essa nossa dificuldade é um aprendizado constante. Há pouco tempo eu aprendi, por exemplo, porque eu acho certo, ela acha coisas e eu não. E isso vale para os meninos. Coisa que você aprende no conhecimento comum, né, no senso comum. Os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam cuidando da prole, da caverna. E aí as mulheres foram desenvolvendo um olhar mais amplo do mundo, mais holístico, e os homens um olhar, né, mais de caçador. E olha, o homem só olha assim, né? O homem olha desse jeito. Você pode reparar que quando você está num restaurante, você fala para o cara assim, não olha agora, o cara faz assim. Porque vocês veem perifericamente. O homem não, o homem faz assim. Você está olhando para a mesma coisa que nós. E aí você abre a geladeira, pode reparar, o homem abre a geladeira para procurar margarina,
ou abre o guarda-roupa para procurar uma camisa, foi o que aconteceu comigo hoje. Aí você olha a cabeça do homem, a cabeça do homem fica assim. Ele olha em volta da margarina, ele olha para todos os lugares, aí hoje eu falei para ela, caramba, não estou achando a camisa está lá. Aí ela, mas deixa eu ver, procura. Aí eu assim, né? E por fim, a liberdade para decidir com responsabilidade, que é o que aparece com Rousseau. Tá? Aqui nós estamos falando de Felicidade Spinoza, e depois Rousseau, lá no livro Emílio, né? Ele vai falar um pouco sobre isso, quando ele fala que a característica da educação e do ser humano é a capacidade de decidir. É o que nos diferencia de qualquer outro ser vivo. Qualquer outro ser vivo tem apenas um DNA, apenas uma sequência lógica. Né? Uma sequência lógica. Você pensa, por exemplo, no seu cachorro. O meu cachorro chama Luke, né? Luke Skywalker de Guerra nas Estrelas. Porque, na verdade, eu queria... Quando eu comprei o cachorro, eu trabalhava aqui, talvez algumas pessoas lembram. Eu queria que ele chamasse cachorro quando nós compramos. Mas a Rose não aceitou. Ele falou, cachorro não é nome de cachorro. Aí, tá bom. Aí eu pensei que nós poderíamos chamar ele de pra dentro. Porque eu não sei que eu tenho alguém chamar pra dentro. Mas aí nós ficamos discutindo como seria quando nós estivéssemos na cozinha e fosse mandar o cachorro pro quintal, né? Pra fora, pra dentro. E aí ficou o Luke. E aí o Luke não pega a bolinha, né? O Luke não faz nada. O que o Luke faz é dormir na minha cama. Dorme na minha cama, isso ele dorme. Porque pela escala hierárquica é o Luke e eu. Alguma coisa. Outro dia eu falei com a Rose, com essa crise aí, a gente precisa economizar um pouco. Vamos maneirar no banho do Luke, né? No pet. Aí ela, não senhor, vamos maneirar no seu carro de lavabo. Tudo bem? Não se fala mais nisso, o assunto é resolvido. Bom, mas o fato é que se você tiver um cachorro adestrado e você usar uma bolinha lá e falar, o cachorro vai pegar a bolinha, ele vai, ele canta, ele pula, ele manda e-mail, ele datilografia, ele faz qualquer coisa. Porém, ele não ensina para o seu filhote. Nenhum cachorro é capaz de ensinar aquilo que você ensinar para ele. Porque ele não tem a capacidade de transcender. Ele não tem a capacidade de pensar naquilo que não está presente. Isso é o que nos diferencia de outros seres vivos. Um cachorro, ele é cachorro. Né? Como diz um professor chamado Clóvis, o cachorro ele só come aquilo que ele é programado para comer. Se você der alpiste para um cachorro comer, ele vai morrer de fome, mas ele não vai comer. Ao passo que nós caminhamos para outras direções. Nós decidimos entre o certo e o errado. E eu fico feliz com isso. Quando que eu fico feliz? Fico feliz quando eu decido pelo certo com a possibilidade de errar. Fico feliz quando eu acerto com a possibilidade do equívoco. Isso é que me deixa feliz. Então, uma escola feliz é uma escola que dá liberdade para as pessoas decidirem. Porque as regras são de fato combinadas. E aí, terminando, uma frase que tem sido dita nos últimos tempos pelo Stephen Hawking, que é aquele físico que anda tem um problema degenerativo, que mexe com o pescoço, tal. E ele tem usado essa frase dizendo que a raça humana vai ter que sair da Terra se quiser sobreviver. Semana passada ele deu um depoimento dizendo que ele acredita que o ser humano não vai viver mais 100 anos, que a espécie humana não vai permanecer mais 100 anos. A gente vê exemplo disso. A Samarco mostra para nós que pode ser que nós não vivamos mais 100 anos. O Estado Islâmico mostra para nós que nós não vivamos mais 100 anos. Porém, lá dentro do problema do Estado Islâmico, os médicos sem fronteiras mostram para nós que nós podemos viver mais 1000 anos. Né? Ontem mostrou alguma coisa, vocês devem ter visto nos jornais, a Samarco e outras ONGs aí plantaram umas mudas de grama lá, alguma vegetação, na beira do rio, num lugar que eles achavam que... Fizeram um teste, né? Plantaram e acharam que a coisa não ia funcionar. Não sei se a Camila viu isso. E aí, incrivelmente, a força da natureza é um negócio fantástico. A grama está lá, está germinando e está acontecendo. Já tem um palmo contra todas as expectativas. Né? Então eu acho que a gente pode discordar, mas ao mesmo tempo pensar o seguinte: essa é a terra que a gente tem para viver. A gente tem que pensar fora da caixa, mas a gente também tem que deixar a nossa caixa melhor. É mais ou menos o que acontece na selva, na natureza, todo santo dia.
todo santo dia na natureza, o veado quando acorda, ele sabe que ele tem que correr mais que o leão se ele quiser terminar o dia vivo. E por outro lado, todo santo dia, quando acorda, o leão sabe que tem que correr mais do que o veado, se não quiser morrer de fome. Essa é a natureza que eles têm, é assim. E aí a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Essa caixa aqui é a caixa que a gente tem. Uma vez que eu me empenhei e que eu coloquei o meu nome aqui, no Colégio Xingu, no Senac, enfim, em qualquer lugar que a gente vá, na minha família, nas minhas relações, eu preciso tentar fazer dela o melhor. Eu preciso tentar fazer com que ela seja o melhor possível. Não há outra maneira de ser que não tentando me tornar uma pessoa mais interessante. E como é que eu me torno uma pessoa mais interessante? Sabendo um pouco mais. Não há outra maneira. Vivendo um pouco mais. Sabendo, mas não só no livro. Né? Parando para ouvir, ouvindo pessoas. Ouvindo os outros. Tá? E aí, para a gente terminar, eu coloquei para seguir numa linguagem mais nova ainda, o homem nasceu para aprender quando a vida lhe permita. Portanto, eu acho que a gente tem que abrir mais, e talvez essa seja uma dificuldade nossa. E quando eu estou falando nossa, de fato nossa. Nos abrirmos para ouvir os outros. Mas aquela escuta mais compreensiva, né? Eu acho que, não sei se é Paulo Freire ou Rubem Alves que falava isso, uma escuta atenta, né? Rubem Alves falava isso, que a gente tem que parar de fazer curso de oratória e passar a fazer curso de escutatória, né? Que nós ouçamos um pouco mais os outros. Todos podem nos ensinar. Todos, absolutamente todos. Eu, por exemplo, voltando a falar do Luke, não entendo nada de cachorro, nada. Mas tenho certeza que muitas pessoas aqui têm cachorro. Porque se nós começássemos a falar sobre cachorro, algumas pessoas falariam assim, ó, cachorro é mais ou menos assim, cachorro é mais ou menos assado, gato, não sei o que lá. A gente sempre tem um certo conhecimento. Eu, por exemplo, nunca li uma vírgula sobre cachorro. Mas sei, todo dia de manhã, o Luke começa a ciscar em volta da nossa cama, sabe? E ele começa a ciscar em volta da nossa cama e a unha dele começa ali. E aí eu falo com a minha esposa, ó, o bailarino aí acho que quer fazer xixi, né? Aí ela fala, abre uma porta para ele, por favor, né? Bom, enfim, aquela coisa toda. E aí nós aprendemos, e quem tem cachorro sabe disso, aprendemos pelo comportamento do Luke, quando ele quer, por exemplo, fazer xixi. Estou dando um exemplo absolutamente simples. Quem me ensinou isso? Não foi outro que não o Luke. Pela observação do Luke, eu aprendi um pouco sobre o comportamento de cachorro. Então eu preciso parar de olhar muito só para a minha disciplina e começar a olhar para outras coisas. Porque a minha disciplina eu já conheço. E é um pressuposto como a honestidade de não ser roubado no caminho. Tá bom? Eu acho que era isso. Era isso que eu vou falar para vocês. Primeiro, bom dia. Eu vejo que o que você diz tem a ver com a sua essência, desde que você esteve aqui. E você fala com todo o seu ser. Então, você nos contagia com a sua essência. Então, se a gente estiver sentado nessa cadeira, você estiver batendo um papo lá na entrada, na sala dos professores, então assim, você realmente passa fazendo a diferença, porque você passa nos encantando, deixando um pedaço de você de verdade. Então você conquistou tudo que você conquistou pela sua força, pela sua garra, pelo seu entusiasmo, pela sua automotivação. E é a nossa automotivação que faz a gente levantar cada dia. E é esse nosso sonho, sim, de fazermos a nossa vida feliz. Seja quando a gente aumenta o volume do rádio, seja quando a gente está aqui disposto a te ouvir. E cada dia algo nos motiva para vir aqui ensinar. Porque senão a gente tinha de repente mudado de profissão. Então a gente consegue sim encantar os nossos alunos sendo nós mesmos, procurando as melhores ferramentas para isso, para atingi-los, para fazer a diferença nesse mundo, no próprio mundo e no mundão de Deus aí. Obrigada a você. Eu que agradeço. Quando você fala de nós sermos nós mesmos, né? A gente tem que ser nós mesmos, não tem outra maneira. Porque não tem uma pessoa que fica com a gente mais tempo. Se a gente não
gostar do que fala, não gostar do que pensa, não gostar do que faz, sim. E só cada um de nós para mudarmos também. O que pensamos se não gostamos e mudarmos para melhor, né? Porque dificilmente alguém queira mudar para pior, mas se falar assim, não, eu hoje quero chegar na hora, eu vou ter que chegar. Quem é que vai fazer isso, se não eu? Nós olhamos muito e reparamos pouco. A gente vive muito no automático, né? Muito no automático nas nossas relações de trabalho, nossas relações pessoais, e muitas vezes o que as pessoas mais querem é ser ouvidas. Assim, um relato muito rápido aqui. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, tinha uma turma. Eu já dava aula mais ou menos há uns 2 anos na faculdade, 1 ano, 2 anos. E lá no final da 105 tinha um menino lá que disse que era o líder. E aí eu fui até o fundo da sala e tinha um menino sentado mais ou menos, onde vocês estão assim, aí, no trio aí, né? Sentado mais ou menos aí. E aí, o menino, o nome dele era Fábio. Era não, espero que seja ainda, né? E aí quando eu cheguei perto dele, ele estava com uma camisa branca como a minha, e eu percebi que ele tinha um curativo. Né? E aí eu perguntei para ele, falei, o que aconteceu, cara? Ah, fiz uma cirurgia, não sei o que lá. Eu falei, mas está tudo bem? Não, tudo bem. Como é seu nome? Eu sabia, porque já tinham me dado mais ou menos a letra, né, do menino. Como é seu nome? Aí o menino, Fábio. Na semana seguinte, quando eu entrei, não foi nem premeditado, mas deu um start. Quando eu entrei na sala, comecei a falar e olhei o menino, aí, né, a gente está falando aqui, todos nós somos professores e sabemos disso. Nós estamos processando 2 línguas, né? A língua do que eu estou pensando em falar e a língua daquilo que eu estou administrando na sala, quem está fazendo isso, quer dizer, tem vários lupércios aqui no mesmo momento. Aí eu, putz, o Fábio, ele operou, né? Aí eu fui até ele, novamente coloquei a mão no ombro dele e falei, ei, Fábio, e a sua cirurgia, como é que tá? O menino olhou, deu a sensação que o menino falou, leve-me ao seu líder, né? Assim, quem é esse líder? Porque esse cara não existe. Esse cara não existe. Esse menino se tornou muito parceiro meu, a sala foi se tornando muito parceira, pelo simples fato de eu ter ouvido. Eu não fiz nada. Eu simplesmente olhei para o menino 2 vezes. Porque por vezes, e aí agora compartilhando uma experiência, os professores na faculdade e na pós-graduação, muitas vezes eles acham que por lidar com o adulto não tem problema, o adulto não gosta de brincar, não quer rir, não tem aflição, que assim, que uma educação mais carinhosa tem que ser uma educação mais para criança, e que com o adulto não. Não existe. E assim, quando alguma coisa incomoda, a gente repara só no que incomoda. Todo mundo aqui já teve um carro relativamente novo, que apareceu o primeiro risquinho. Meu Deus, o carro está parado a 100 metros de distância, você olha o carro, você só vê aquele risco. Aí acabou seu final de semana, acabou tudo no mundo, você olha o carro e fala, irmão, tudo risco, acabou com o meu carro. Aí alguém precisa de lupa para ver o risco, mas para você aparece um risco. A gente destaca as características e, de uma maneira geral, as negativas, o que é mais gostoso. É muito mais gostoso falar do negativo do que falar do bom. E aí, só para terminar, pode reparar que quando alguém chega para nós, agora voltando das férias, e fala assim, vou te contar minhas viagens. Aí você fala, legal, legal. Se você já foi para o lugar, você ainda fala, foi naquele lugar? Mas se você não faz, você fala. Se você não foi, você simplesmente fala, legal. Agora ela chega e fala assim, meu, aconteceu um babado lá em casa. Entendeu? O meu cunhado descobriu que o pai dele é manicure e a mãe caminhoneira. Aí ela para tudo e fica a manhã inteira. Mas me conta, como? Ninguém nunca percebeu? Mas como é que é? Não sei, o que fizeram? Que trabalho? Não vai ir embora? Falar do mal, nós falamos a manhã inteira. Falar do bem, pô, legal que você viajou, legal, legal. E aí, vamos trabalhar? E aí, esquece a sua viagem. A gente repara muito nisso. É isso. E pelas suas palavras, obrigado. Você é suspeito. Obrigado.
de uma coisa. Adivinha onde ela